Bom, e hoje no Vida Saudável nós vamos trazer aqui informações sobre um problema que está entre as maiores causas de morte, não só no Brasil, mas no mundo todo, o infarto. E o infarto ele pode acontecer em qualquer pessoa, independente da idade ou do gênero. Mas, de fato, ele acontece com mais frequência em pessoas com mais de 45 anos. Então, para a gente saber mais sobre os sintomas, prevenção, tratamento, a gente convidou aqui para o nosso estúdio o cardiologista Calbi Medeiros para o nosso estúdio. Já está aqui comigo. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã, o Vida Saudável. Bom dia, Nayara. Agradeço pelo convite. Bom, vamos começar entendendo o que é o infarto. O que acontece com o nosso coração para que haja um infarto? Então, Nayara, o coração ele é irrigado por alguns vasos que a gente chama de coronárias. No momento do infarto, ocorre uma interrupção, na maioria dos casos, uma interrupção abrupta do fluxo do sangue neste vaso. Possivelmente por uma placa de gordura. E com esse interrompimento, há uma diminuição da oxigenação do músculo cardíaco e isso vai ocasionar a morte daquelas células, a morte do miocárdio, levando a um infarto agudo. Então vamos lá, o nosso coração é um músculo, ele fica aqui e ele é cheio de veias, de vasos. Isso. Alguns mais largos, posso dizer assim, outros mais fininhos. Então esse infarto, esse entupimento desses vasos é o que causa o infarto. Isso se for um vaso mais... Existe, vamos lá, um tipo de veia, um tipo de vaso que ele vai dar o infarto ou pode ser em qualquer uma dessas veias? Então, na verdade, qualquer vaso do coronário, né, artéria coronária, pode ser ocluído. E a depender da localização desse vaso, dessa artéria, é que vai dar a repercussão na diminuição da função cardíaca ou até mesmo levar o paciente a fazer uma arritmia grave e a óbito. Então, a gente tem vasos mais calibrosos, que a gente chama de artérias coronárias, a gente tem a coronária direita e a coronária esquerda. Então, a coronária esquerda é uma das mais importantes, que é onde irriga o lado esquerdo do coração. O ventrículo esquerdo, ele é o responsável maior por ejetar com mais força o sangue para todo o organismo. Então, se ocorrer o entupimento de uma artéria que irriga esse ventrículo esquerdo, consequentemente vai haver uma repercussão maior. Então, assim, o infarto ele pode ocorrer em qualquer localização desses vasos, mas quanto mais calibroso ou maior é a região que ele irriga, que ele nutre, maior vai ser a repercussão clínica. Tá. E esse entupimento dessa, eu estou chamando de veia, pode ser, doutor? Tem que pode, ser pode. Para facilitar para a população, a veia... Então, vamos lá. Esse infarto, ele pode acontecer de uma forma, esse entupimento no vaso, ele pode acontecer de uma vez só ou geralmente vai se acumulando aquela gordura? Então, quando a gente fala infarto, é bom lembrar, como aparece aí no quadro, a doença chamada aterosclerose, que é uma das principais causas do infarto. Então, vai ocorrendo uma formação de uma placa com estreitamento. E a placa é essa partezinha amarela que a gente está vendo na imagem, que vai deixando mais fina. Vai estreitando, isso. O vaso. Exato, vai estreitando o vaso e em algum momento essa placa ela pode desinstabilizar, romper e formar um coágulo agudo nessa região aí da placa. Quando forma esse coágulo, há uma obstrução aguda, diminui a passagem do sangue, a gente vê ali representado por esses glóbulos vermelhos, e essa diminuição, a irrigação do coração é interrompida e ocorre um infarto. Mas ela pode ocorrer sim de forma insidiosa, mais lenta, e o paciente ter algum sintoma já devido a essa obstrução parcial. E falando em sintomas, vamos aos sintomas então, doutor Calbi, pode ser? Pode. Olha aí, dor no lado esquerdo do peito em forma de aperto, é uma pontada, como se fosse um peso, e que pode irradiar para o pescoço, axila, costa, braço esquerdo ou até mesmo para o braço direito, é isso? Então, esses são os sintomas mais comuns, né, do infarto, as apresentações típicas. É uma dor que a gente chama tipo anginosa, é uma dor em aperto, às vezes o paciente pode fazer esse gesto. Às vezes a pessoa confunde com gases, não pode confundir? Pode confundir. Os sintomas... É aquela dor como se fosse gases? Pode confundir com essa dor... Que você consegue nem respirar. Exato.
a pontada, é menos comum a dor em pontada, tá? É menos comum estar relacionada, mas pode haver também um desconforto epigástrico também, como se fosse uma dor relacionada ao trato digestivo. Dor no estômago, a gente pode apresentar náuseas, vômitos, pode apresentar sudorese. Então, esses sintomas, a gente chama sintomas menos comuns, eles são também mais... a gente tem que ter cuidado em pacientes idosos, mulheres e pacientes diabéticos. Eles, muitas vezes, ocorre um infarto, que a gente chama um infarto mais silencioso, onde ele apresenta poucos sintomas, às vezes uma dispneia pode significar um equivalente... O que é a dispneia? A falta de ar. Certo. Então, às vezes, o idoso ele pode não se queixar de dor, mas se queixar de falta de ar, e isso pode estar relacionado a um infarto agudo. Bom, sentindo alguns desses sintomas, tem que correr logo para um pronto-socorro. Exatamente, Neyara. O que a gente queria frisar aqui para a população é não deixar de procurar o atendimento médico, a urgência, quando estiver diante de um desses sintomas, pois o infarto é uma doença que ela é tempo dependente do tratamento. Então, minutos valem vida no atendimento. Isso porque um dos tratamentos, que é a desobstrução desse vaso, ele tem que ocorrer o mais rápido possível. A gente tem uma janela aí de 6 a 12 horas, mas a gente não quer que o paciente chegue nesse período tardio, porque isso pode aumentar a mortalidade e as sequelas. Então, assim, a gente quer que o paciente chegue o mais breve possível e ter a possibilidade de ser realizados os tratamentos que são disponíveis. Ok, então, muito obrigada. Eu conversei aqui com o Dr. Calbi Medeiros, ele é cardiologista. A gente falou sobre o infarto. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.